Vamos lá e vamos de comentário técnico semanal, verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que esperar para a semana que vem ou o que observar, e também com um global review. O que é global review? Eu chamo isso que é todo fechamento de mês, eu dou uma olhada mais abrangente nos mercados para ver aí quais são as movimentações, se eu tenho insights de longo prazo. E aqui no TradingView a gente tem uma limitação, né, de tempo de vídeo, e eu geralmente falo pra caramba. E é até bom, porque assim me força a ser mais objetivo. E aí eu já fui dando uma estudada, geralmente eu gosto de fazer isso ao mesmo tempo que eu vou gravando. Mas eu já dei uma estudada e eu vou dizer uma coisa, eu fiquei com muitas dúvidas dessa vez. Muito mais dúvidas do que geralmente eu fico. Das poucas certezas, né, ou certezas não, fatos que aconteceram que mostram algum caminho, a gente vê Bolsa Brasileira, que fez um fechamento mensal, né, respeitando uma possível resistência, mas rompendo um canal, tá há muito tempo que a gente acompanha, e o Bitcoin, que fez um fechamento um pouco mais alto que os outros meses, que também é um sinal aí de que ele quer, né, continuar subindo. Eu até discuti isso junto com o Rafael Cordeiro, a gente fez uma live aqui no canal do TradingView falando sobre Bitcoin, um pouco da minha visão, né? Ele é um cara mais voltado para criptos, eu sou um cara mais do mercado mais tradicional e tenho uma visão um pouco diferente, mas estávamos observando o mesmo movimento no Bitcoin. E aí eu fico com algumas dúvidas, porque quando eu olho para bonds, né, para títulos europeus e americanos de prazos mais longos, como 10 anos, eles estão em patamares altos e tem desenho para continuar subindo. E até no comentário técnico a gente vai falar sobre os treasuries de 10 anos, que está pronto de subir e dar mais uma pernada, testar máximas, enfim. E aí eu fico perguntando, mas por que os juros de longo prazo podem ficarem mais altos, né? Ser cobrado um valor mais alto, né? Um prêmio de risco maior, e o restante aí a gente está olhando ações subindo, aí eu olho as bolsas europeias que podem ser que estejam fazendo um topo duplo, estão bastante tempo lá em cima, mas quando eu olho elas no detalhe, elas não estão mostrando divergência. Então eu fiquei com várias dúvidas o que é dentro desse xadrez do mercado que vai ser os próximos movimentos. Vou mostrar tudo isso, já falei demais, vamos começar rapidamente com o comentário técnico semanal. Estamos com o S&P na tela. Tá? O S&P estava mais bonito na semana passada, né? Ele veio para uma região de sobrecompra, mas não chegou a fazer divergência, corrigiu e voltou aqui testando as máximas. Por este movimento aqui, ele tem projeção para chegar nos 4.520, que é uma região aqui, ó, tá? Histórica, tá? Se a gente olhar pelo gráfico diário, tem um destaque aqui, ó, essa pontinha aqui em cima. E tá batendo com a projeção de Fibo. Se ele chegar até ir até aqui, provavelmente ou ele vai fazer aqui uma resistência no índice de força relativa, ou ele vai estar fazendo uma divergência para ir fazer uma correção. É diferente do Nasdaq, porque o Nasdaq eu venho, né, narrando aqui nos comentários semanais que ele já vinha apresentando divergência há muito tempo, porque ele se recuperou contra o S&P, ele resolveu divergência, ele apresentou divergência de novo, resolveu a divergência sem fazer grandes correções. E ele está aqui pela projeção da última correção que ele fez, que ele veio aqui na média de 21, ele tem um espacinho aqui para andar, tá? Até os 68, e até uma questão aqui um pouco mais histórica, tá? Tem umas projeções jogando ele para cá. Então, se essa semana eu quero observar o quê? Se os dois vão atingir essas regiões, se vão atingir com o S&P andando mais que o Nasdaq, e depois, né, se vai realmente começar uma correção um pouco maior para o mercado tomar fôlego e passar. Até voltando no S&P, o interessante aqui é que onde ele voltou, que é média de 21, inclusive, era uma região histórica aqui, que era uma possível resistência nos 4.330. Então ele vem aqui retestar, né? Então uma resistência que é rompida, geralmente pode se tornar um suporte. Mas só comentando isso. O dólar é outro que está me deixando ainda um pouco em dúvida. Eu não sei se é para cima ou se é para baixo. Ele tem os dois desenhos, a gente já comentou isso no comentário técnico semanal. O que eu estou de olho é o seguinte: vai cruzar essa média de 21 com a de 50 e os preços vão acompanhar? Porque se ele ficar só lateral,
as médias podem acabar cruzando. Tá? Agora, se cruzar, será que ele vai vir para baixo? Será que o que eu estou observando aqui foi esta pernada, ele corrigiu aqui e vai passar essa região do 101? Ou ele está ganhando força aqui, não vai cruzar a média e vai romper essa LTB aqui de longo prazo. Então, estou de olho nisso na semana. Já fechou a semana aqui, ele quis subir, mas fechou a semana abaixo da média de 21. Por quê? Porque a gente teve uma semana com boas notícias, né? Atividade americana resistindo aos juros mais altos. O índice de preços que o Federal Reserve observa veio alguns números, né, abaixo das expectativas. Então são boas notícias que as coisas parecem o quê? Não estamos, né, aquele medo da recessão e também a inflação parece que está mais estabilizada. Treasuries, e aí que eu começo a ficar com dúvida, né, porque os Treasuries faz tempo que a gente está falando desse movimento de passar aqui os 3.800. Essa semana ele chegou aqui, tem uma LTB aqui, será que vai passar a próxima semana ou não? Ele tinha uma projeção aqui nos 3.880, coincidia com a LTB, ele chegou. Agora, se passar, ele tem espaço para vir até os 4.084, inclusive tem projeção ali, ó, e a projeção fala com uma região aqui histórica, uma possível resistência. Bolsa Brasileira fez uma pequenininha correção, parece um pullback nesse canal que rompeu aqui, mas não atingiu nenhuma região de Fibo, tá? Tá querendo, né? Tinha uma divergênciazinha, parece que rompeu aqui, ó, pelo índice de força relativa. Tem uma linha de tendência de alta que rompe o índice de força relativa, parece um pullback. Então, nós temos um pullback aqui e um pullbackzinho aqui. Vai voltar para o 122? Eu prefiro que ela corrija, ganhe força para passar o 122. Porque quando passar o 122, tem um 127 aqui, não acho que é tão forte, porque daí é topo. Vai ficar bem evidente isso quando a gente olhar o gráfico mensal. O dólar fez uma correção, eu até estava procurando aqui qual Fibo que estava jogando, qual o jogo que está sendo jogado. Né? Aqui tem um pequeno gapzinho, aqui tem um gap de corpo. Né? Se a gente botar até aqui, deixa eu deixar aqui, pegar aqui a própria Fibo. Peguei a Fibo, peguei. A Fibo, ó, vou botar aqui, parece que ele não foi em nenhuma região de Fibo, mas se eu jogo aqui, ó, onde tem o gapzinho, e daí realmente dá uma continuidade, rompe esta LTAzinha, ele vem aqui a 50% de Fibo, e a projeção disso aqui joga ele nos 4.720 e depois nos 4.613, que é mais ou menos essas mínimas aqui, que fecha com essas projeções de maior prazo, que já estão desenhadas há muito tempo, né? Ele tenta voltar acima da LTA que ele perdeu, não consegue, fecha a semana, ainda não perdeu, né? Este que andou aqui a mínima, mas ele tem desenho para vir até aqui. Este desenho aqui, eu entendo tudo isso como uma região de oportunidade, já expliquei aqui em outros comentários semanais. O EWZ também mostra que precisa de uma correção, e eu quero falar um pouquinho de commodities, tá? Antes de entrar no Global Review. Temos aqui, né, essa cunha, que para mim é um padrão altista, que houve o rompimento, parece que tinha sido um pullback, né? Não chega a confirmar o rompimento, parece que foi um pullback, não foi para cima, não fechou a média de 21 essa semana, quis entrar aqui para dentro, mas olha como é que fecha a semana. Eu ainda acho que há um respeito a esta linha de tendência, eu acho que os preços estão trabalhando fora da cunha, apenas não aceleraram, tá? Então continuo observando, para mim continua válida esta cunha no Beacon aqui, né, que é um índice de commodities. E a gente vai olhando daí pro petróleo, o petróleo tá aí. Tá semanas aqui que ele vem na média de 200, entra compra, vem na média de 200, entra compra, vem na média de 200, entra compra. Enquanto isso, ele está se aproximando lateralmente de uma LTB. Será que ele vai, ao cruzar isso aqui, ele vai cruzar para cima ou realmente ele vai perder a média de 200? Tá bem claro aqui onde está trabalhando o petróleo. E aí vamos para o Global Review, e aí talvez isso que eu esteja vendo aqui começa a aparecer as minhas dúvidas, né? Que movimento que vai sair desse mercado aqui, que tem talvez muita coisa que ainda não está definida. Vamos começar aqui, índice dólar, né? Pelo gráfico mensal, ó, pernadona para cima, para mim é isso que está válido no longo prazo, no médio e curto prazo o índice dólar teve movimentos para baixo, mas não está definido qual o jogo está sendo jogado, ó. Pernada para cima, veio corrigir em regiões de Fibo, em cima da média de 21 do mensal, e ele fechou respeitando essa média. Será que ele vai se acelerar para retestar esse topo?
Essa é uma das dúvidas que eu tenho. Lá no curto prazo a gente está vendo que tem um desenho para baixo e desenho para cima. A gente não sabe o que aconteceu ainda e não se definiu. Será que vai cruzar aquela média de 21 com a de 50? Tá? O dólar contra real está dentro desse canal de baixa. Né? Eu tinha uma FIBO aqui e ele vem aqui respeito, ó, 78% de FIBO. Será que ele vai continuar caindo? Está quase cruzando média de 21 com a de 50. São coisas que eu quero observar. Mas ele ainda tem um desenho que, se ele rompe esse canal, ó, joga ele para cima, ó. Tá? Ele pode vir até os 6,80. Então não tá tudo resolvido com o dólar. Eu, no longo prazo, acho que é uma questão aí, né, de oportunidade. E o Bitcoin fechou aqui em cima, ó, acima das médias de 21 e acima dos fechamentos dos meses anteriores. Eu acho isso uma sinalização importante. Um índice aqui de ETF de bolsas do mundo inteiro, tá? Vem a 78, mas aqui é uma forçação aqui de FIBO, tá? Mas mesmo assim ele está em regiões de FIBO e ainda pode virar para baixo. E aqui eu tenho os títulos de governos da zona do euro e dos Estados Unidos que estão em regiões máximas históricas. Parece até uma bandeirinha aqui, certo? Aqui já não é tão claro, mas aqui parece uma bandeirinha que quer subir. E eu me pergunto, se isso subir, o que vai acontecer com o restante do mercado? Né? Aí venho aqui para as bolsas europeias, o DAX, o Euro50, tinha uma dúvida aqui, se isso aqui era uma correção. Pela projeção, ele pode subir mais ainda, ó. E me parece, porque ele não está corrigindo. Parece que isso aqui, este candle de março, foi a correção desses mercados. O FTSE está patinando um pouco, né? O Reino Unido está um pouco mais bagunçado, apesar de ter muitas empresas globais. Mas o DAX estão lá em cima. Isso aqui é o quê? É realmente renovação de máximas, é um movimento novo que vai perdurar, ou a gente está vendo realmente um teste aqui em cima, não vai muito mais longe e vai corrigir? Não está bem claro. Bolsa holandesa tem um desenho, ó, bem bonitinho aqui, ainda tem espaço para subir, mas ela ia retestar aqui, né? Marcações históricas, que eu acho que é bem possível. E o CAC subiu um pouco mais, corrigiu em maio, está querendo voltar a subir aqui. Ele tem a correção em março e em maio, tá? Mas está tudo nas questões mais históricas. Aí eu vim olhar aqui bolsas asiáticas. O Hang Seng aqui de Hong Kong, né? Tem uma pernada para cima, vamos ver se ele vai reagir a partir daqui, mas o desenho dele é para baixo. Shenzhen e Xangai, tá? Os dois estão quase cruzando média de 21 com a de 50 para baixo. Eu me pergunto, bolsa da China, que tem toda uma dificuldade para venda, né? Não é liberado fazer venda, ficar vendido como a gente pode operar nos outros mercados. Vai cair, né? A China não vai estimular a sua economia. Por que a China não está estimulando a sua economia? Essa é uma dúvida que tem até e fica talvez pairando nas commodities. O Japão completou um desenho que a gente vinha acompanhando há bastante tempo desse canal, né? Chegou numa região histórica. Se passar, tem mais espaço para andar. Tá bonitão. Seria interessante a gente ver talvez uma correção no Japão. Aí eu vim para a bolsa australiana, que está, né, se segurando aqui na média de 21, próximo de topos históricos, mas ainda não se definiu. Outra bolsa dependente de commodities. Aqui não vamos falar de Arábia Saudita. Vamos falar um pouco de bolsas aqui da América. Né? Tem o Russell, que deu uma acelerada aqui. Parte desse movimento está nas principais ações que compõem o Russell. Tá? Mas o Wilshire, que compõe uma gama maior, também andou. E ele vinha, né? Para o Russell, ele vinha um pouco mais perdendo. Né? Então a gente pega empresas de menor capitalização americanas que reagiram nesse último mês. Essa média estava se aproximando dessa de 50. Começo a ficar em dúvida. Eu estou olhando aqueles treasuries mais altos e a bolsa está acompanhando. Será que isso aqui realmente é um movimento sustentável? Bolsa do México está me parecendo que está um pouco esticada, tá? Veio aqui nas máximas. Chile voltou aqui retestar topo. E olha aqui, ó, a bolsa brasileira, para mim isso aqui já é um movimento mais legítimo, rompe aqui o canal e está só se segurando aqui numa região de possível resistência histórica, aqui em torno dos 122. Tá? Aí eu olho a bolsa canadense, fechou mês passado abaixo da média de 21, esse mês se recuperou aqui para cima. Então eu fico, né? México está esticado, o Brasil está sinalizando que pode subir mais. E aí tem o Canadá e a Austrália que estão pronto para qualquer lado. Se caírem, tem motivo, porque já tinham subido, estavam passeando aqui. Isso aqui pode ser só uma correção dessa pernada para baixo.
ou a bolsa australiana que está muito perto do topo histórico pode ter sido um topo duplo, e aí vai corrigir, ou elas vão fazer uma nova pernada. Isso para mim está ligado a commodities. Eu já venho falando bastante de commodities aqui, né? E aí tem o commodities aqui. O Beacon, né? A gente já falou dele, mas ele dá uma reagida, ainda fecha abaixo da média de 21, mas olha aqui o petróleo, né? Essa média de 50 a gente pode simbolizar ela com a média de 200 semanal, né? Mês passado fechou abaixo da média de 200, a gente marcou isso no Global Review, mas não confirmou esse mês, então está indefinido. O ouro continua com o desenho dele, tá? E o trigo, que é o mais interessante aqui, tá? Que me parece que talvez o trigo desenho realmente seja para baixo. Se a gente pegar ali e botar uma projeção de FIBO, ó, ele vem lá na média de 21, praticamente em 50%. Se eu ponho a projeção, tá? É para o FIBO, por FIBO, o trigo corrigir um pouco mais, aproximando média de 50, de 21 com a de 50. E aí, como é que isso vai ser para as commodities? Os outros grãos vão acompanhar? E aí eu estava olhando aqui que historicamente ele veio visitar patamares de preço de 2008. Então realmente pode ser um movimento final do trigo, né? Se a gente olha nesse recorte, parece que o trigo deu uma pernada e corrigiu e, né, faltou um reteste deste movimento. Mas se eu olho um pouco mais longo, ele retestou um patamar histórico e agora ele pode, né, talvez seguir este desenho dessa pernada de meses caindo, corrigiu esse mês para cair mais. Então, estou bem em dúvida, muitas questões na minha cabeça sobre o que vai ser, né? O que vai ser desses mercados? Vai realmente subir esses juros de longo prazo? Por que eles vão subir? China não vai colocar nenhum estímulo, as bolsas de Shenzhen e Xangai realmente vão cruzar aquelas médias para baixo, né? O que vai ser do dólar? Vai ser para cima ou para baixo? As commodities vão se definir? Se o petróleo se define para cima, né? Talvez daí reaja o Canadá, reaja a Austrália e sustente a bolsa brasileira. Mas e o trigo? Vai fazer aquele movimento para baixo? Ele vai se mesmo com commodities em geral subindo, o trigo vai ficar para baixo, assim como até o cobre está para baixo já há algumas semanas. Então a gente vai ter um descasamento de algumas commodities em relação a outras que vão sustentar o movimento de alta que a gente está vendo no Beacon lá pelaquela cunha. Então tem muitas questões aí, muitas peças para se encaixar para a gente ter algum vislumbre do que pode ser esse movimento. Por que eu estou falando todas essas dúvidas? Justamente porque, cara, os mercados aqui podem fazer movimentos grandes para qualquer lado. São poucos ativos que estão muito bem desenhados. Legal? Era isso, eu acho que eu consegui, eu falei bastante, mas eu consegui me manter dentro do tempo aqui do TradingView. Isso é bom até para ser um pouco mais objetivo. E, cara, vamos continuar observando. Parece que a gente está cada vez mais se aproximando desse desfecho, né? Alguns drivers que eu esperava, né, que fosse movimento ao mercado não aconteceram, né? Até pensei na questão da Rússia, né, do movimento do Prigozhin. Não foi, né? Logo já acabou no sábado. Eu pensei que pudesse mexer com commodities, quase não teve efeito nos preços. Mas vamos ver como é que vai ser pro longo prazo. O que vai vir de fatos que vão realmente empurrar esses mercados e vão deixar tudo isso mais claro. Eu espero que no próximo Global Review a gente já venha com mais respostas a essas dúvidas do que ainda, né, essas incertezas. Mas eu acho que isso que é o bacana do mercado, a gente olhar isso e pensar, nossa, mas tem tanta coisa que pode acontecer, tantos movimentos possíveis desse tabuleiro de xadrez, que ainda não está definido o final do jogo. Legal? Se você gostou, deixe seu like, né? Ou deixe seu boost, né? Porque talvez você veja esse vídeo no YouTube ou aqui no próprio TradingView. Um grande abraço.